Opa, Gustavo Faria do Coca tá aqui na área. Fala aí, Cocas, tudo bom? Muitos Cocas perguntaram, Coca, que história é essa? Como é que é isso de colocar a verificação em 2 passos no OnePassword? Isso aí é uma dica antiga, deve ter 1 ou 2 anos. Eu também não sabia que ele fazia isso. É o chamado senha de acesso único. Quem tá acompanhando pelo vídeo tá vendo as imagens tanto no iOS, no mobile, quanto no Mac, que tem essa opção de senha de acesso único. Basicamente, o que você faz? No caso do iOS, né? Você está ativando a verificação em 2 passos, tem aquele código QR Code, você pistola, ele abre a câmera, ele vai pistolar aquilo que está na sua tela e pronto, está vinculado, como se fosse o Alt, é o mesmo processo, o Google Authenticator, tem o da Microsoft também, você pode concentrar tudo num único aplicativo. Eu, quando faço esse esquema de verificação em 2 passos, eu ativo no Mac. Por que eu ativo isso no Mac? Primeiro, porque você precisa ter o QR Code para pistolar. Segundo, no Mac, o que eu consigo fazer? Como é uma página web que eu vou pistolar, então, a versão para Mac também funciona, tá? A versão para Mac, ela cria uma janela transparente que você coloca como se fosse uma câmera virtual na própria tela. E você pega essa janela, arrasta para cima. Parece difícil falando, mas quando você tentar fazer, você vai ver que é mega fácil. Você arrasta essa janela para cima do QR Code, pronto, mistério resolvido. Ele vai pistolar e vai funcionar igual. Só que por que eu prefiro fazer isso no Mac? Porque eu consigo salvar a imagem, eu consigo pegar esse QR Code, arrastar esse QR Code, coloco no desktop e aí eu anexo, eu pego essa imagem que está no meu desktop e eu arrasto para dentro do OnePassword, aquela caixa onde tem os anexos, os arquivos, eu coloco ali, porque fica tudo concentrado, de tal maneira, eu quero mudar, não quero mais usar o OnePassword, eu quero usar, sei lá, o da Microsoft. Ao invés de eu ir lá no serviço, desabilitar a ativação em 2 passos e habilitar de novo para ter acesso ao QR Code e ligar no da Microsoft, eu vou no da Microsoft e ligo a verificação em 2 passos com aquele QR Code. Eu mando pistolar aquele próprio QR Code, porque aquele QR Code tem todas as informações necessárias. E aí você vai ver, né, o código que está no seu Alt, o código que está no seu OnePassword, o código gerado da Microsoft, é igualzinho. Tem uma variação de segundos ali, um vai virar antes, outro vai virar depois, mas você vai ver que eles andam juntinhos. Tem uma tolerância, é bacana, até como curiosidade. Agora, outra coisa que eu queria falar, tava conversando com os Cocas lá pelo Dicas do Coca, caso você ainda não assine, tá perdendo aí a chance, sobre a questão de autoajuda, né? Dizendo que autoajuda é uma coisa que na verdade não existe. Eu tava falando de voltagem ontem, né? Potencial elétrico. Não tem diferença de potencial elétrico entre a pessoa e ela mesma. Não dá. Por isso que a pessoa não consegue se ajudar. O melhor exemplo, eu acho, talvez, seja o dos Trapalhões. O Didi, quem viveu os anos 80, né? Saindo do presídio. Ele dá um chute na bola, uma bola de ferro, aquela bola de preso amarrada no pé, dá um chute e com isso consegue pular o muro, né? Sai da prisão. E autoajuda é um negócio complicado, porque tem todo um conjunto complexo de coisas que entram como autoajuda e não tem nada a ver, né? Entra relacionamento, entra papo motivacional, entra uma série de coisas. E eu acho, assim, que o grande e único problema do ser humano é o relacionamento. O ser humano tá aqui para aprender a se relacionar. Ah, Coca, que isso? Eu tenho problema com dinheiro. Não, você não tem problema com dinheiro. Você tem problema de relacionamento com o dinheiro. Você tem problema de relacionamento com as coisas que o dinheiro te proporciona. Você tem problema de relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor quando você tem ou não dinheiro. Você tem problema de relacionamento com a maneira que você ganha dinheiro. Você tem problema de relacionamento com as pessoas do seu trabalho, que é onde você ganha dinheiro. E por aí vai, né? As pessoas com quem você gasta dinheiro, enfim. Mas é sempre, se você for fazendo perguntas, né? Se você for fazendo aquele processo investigativo, e uma hora você vai descobrir que, na verdade, o seu problema é um problema de relacionamento. O grande desafio do ser humano é aprender a se relacionar. A gente pensa só no nosso lado, a gente não se coloca no lado do outro, né? A gente não pensa no outro. A gente pensa, eu não fiz nada de errado, e ele que se vire, né? E aí a gente começa a se distanciar do outro. Quem faz um belo trabalho, né, falando
dentro do universo podcast, em termos de respeito do outro, em termos de entender o outro lado, é o pessoal do Mamilos. Eles tentam se colocar na posição do outro. Isso é difícil pra caramba, né? De tentar entender o outro, de perceber que do outro lado existe uma pessoa tão inteligente quanto você, existe uma pessoa... A gente não pode cair naquele de desprezar a opinião do outro só porque é do outro, ou porque ele é tricolor, ou porque ele é de uma outra religião, ou qualquer outra coisa do tipo. A gente tem que partir do pressuposto que do outro lado existe um ser humano capaz de dialogar com a gente em condições iguais, né? Esse é o primeiro ponto. O pessoal do Mamilos faz um belo trabalho nesse aspecto. Claro que não é só isso, né? Para um bom relacionamento, né? São 7 pontos que eu levo em consideração quando a questão é relacionamento. Tem o meu lado, né? Óbvio. Tem um lado da outra pessoa, né? Que é o trabalho bacana que o Mamilos faz. Agora, para não confundir muito a cabeça de vocês, vou falar só do terceiro passo, né? Que são as circunstâncias envolvidas. Vocês são amigos, né? Qual o relacionamento de vocês? Quais são as circunstâncias? Tem o meu lado, o lado da outra pessoa e a relação entre vocês dois. Você... Imagina, né? Toma uma fechada no trânsito. Aí o sangue ferve, você já fica nervoso. Aí você olha pro motorista e descobre que o motorista é sua mãe. Muda completamente de figura, né? Já é um outro patamar. Qual o relacionamento entre vocês? Vocês são amigos, né? O que tá em jogo ali, né? Minha esposa, não é? Relacionamento é uma troca no final das contas, é participação, é compartilhar pensamentos, é compartilhar problemas. A partir do momento que você não dá a chance para os demais participarem da sua vida, participarem, não há divisão de ideias, não há compartilhamento de problemas, não tem relacionamento. As pessoas, elas querem se sentir úteis, elas querem se sentir necessárias, importantes. Do contrário, ela começa a se sentir dispensável, né? Ela se vê como dispensável, se sente diminuída, porque não consegue te ajudar. Alô, namorados, alô, cônjuges e afins. Acho que vocês foram muito bem lembrados agora nessa hora. Mas isso é um relacionamento de verdade. Agora, isso aí que eu falei, né? Esses 3 minutinhos, isso não é autoajuda. Isso é fazer a pessoa pensar, ajudar a pessoa a pensar. Talvez, do que eu falei agora, não faça sentido pra você. E aí você vai ignorar. Talvez faça sentido pra você, talvez você faça alguma coisa a esse respeito, talvez você esqueça daqui a um par de semanas, já esqueci tudo isso que você falou. Mas tudo bem. No final das contas, não existe autoajuda. O que existe é uma figura externa colocando um elemento externo no papo, fazendo com que você pense, fazendo com que você reflita, fazendo com que você entenda as coisas. No final das contas, a autoajuda, a proposta da autoajuda é fazer com que a pessoa se aceite. O coração da autoajuda, a autoajuda só vai funcionar se ela fizer com que a pessoa se aceite. E aí você vê que para fazer a pessoa se aceitar, pode ser religião, pode ser um livro, pode ser uma filosofia, pode ser qualquer coisa. E muitas dessas coisas são questionáveis e por isso que a autoajuda também é questionável. Existe sim um poder pessoal, o grande lance é entender esse poder pessoal, mas acima de tudo, se entender como você funciona, quais são os botõezinhos que estão dentro de você, o que acontece quando você aperta, porque todo mundo quer uma receita de bolo, né? Todo mundo quer um formato, só que não existe receita de bolo, não existe formato, não existe fórmulas, e essa é a treta da autoajuda. Todo mundo quer felicidade, quer sucesso, quer whatever. Isso não existe, no final das contas uma jornada, é você que tem que dar sentido a essas coisas. Não, o objetivo é só o objetivo, você fica muito pouco tempo no objetivo. O que vale a pena é de fato a jornada, mas isso é algo que você tem que descobrir. Por isso que é tão tretado essa questão da autoajuda. A autoajuda, né, consertar o quê? Não tem nada quebrado. É melhorar o quê, né? É fazer com que a pessoa se aceite, porque não tem como a pessoa mudar. A pessoa tá com 40 anos, 50 anos, teve uma vida inteira para mudar. Existe sim uma tendência de personalidade, também tem, claro, um caráter para você contrabalançar, mas
Não. Grande lance é se aceitar. O resto é resto. E assim, sem saber se é autoajuda ou não, mas que sim, ajuda altamente, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.